Meus irmãos, eu quero convidá-los à leitura da palavra do Senhor em 1 de Pedro, capítulo 4, a partir do verso 12. Crendo que a palavra de Deus traz-nos respostas para as questões do nosso dia a dia, eu quero falar acerca do tema quando sofremos perseguições. 1 de Pedro 4, verso 19, a palavra do Senhor assim nos diz: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Deus nos ajude, nos ilumine, a fim de compreendermos a sua palavra. Mantenham a Bíblia aberta, irmãos, e acompanhem aquilo que estudaremos. Deus usa Pedro mais uma vez para alertar os crentes acerca do futuro. No tempo da igreja, sabemos, estamos no tempo do fim. Para aquele Deus que é eterno, 1000 anos são como um dia, e um dia como 1000 anos. Por isso, irmãos, é atualíssima a palavra de Deus. Aqui em 1 de Pedro 4, no verso 7, quando é dito, ora, o fim de todas as coisas está próximo, é porque Pedro sabe que desde que Jesus prometeu que voltará, de fato, teremos pouco tempo. E nós estamos, irmãos, vivenciando já o contexto do fim. Quanto tempo se dará até que Cristo venha? Não sei. Mas eu sei que não tardará a vinda de nosso Senhor. Pedro diz, irmãos, já que está próximo o fim de todas as coisas, o Senhor está conduzindo a história para aquele capítulo final que ele já tem determinado. Sejam, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Não deixem de crer que Deus tem ouvido e respondido às vossas orações. Sejam criteriosos ao reconhecerem que Deus está cumprindo a promessa dele, ao dizer que ele virá num tempo de agonia nesse mundo. A agonia desse mundo, portanto, é valiosa porque nos indica que está acontecendo aquilo que marca a iminente vinda do Senhor. Sejam sóbrios. Não deixem de considerar que os apertos deste mundo são para os cristãos a lembrança de que os cristãos não são desse mundo. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Pedro, então, está aqui contemplando o avanço do reino das trevas que envolve a perseguição ao cristianismo. Pedro sabe, meus irmãos, quando escreve aqui da parte de Deus, que aquele que sofre perseguições neste mundo se torna semelhante ao Senhor, que foi perseguido. Veja o que Pedro está dizendo no capítulo 2, verso 21. Para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar,
deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Nós fomos chamados para desfrutar do poder da ressurreição de Cristo, mas também dos seus sofrimentos. O apóstolo Pedro, ainda no primeiro capítulo dessa primeira epístola, no verso 11, 1 de Pedro 1,11, diz que devemos aguardar a salvação do Senhor, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Meus irmãos, está em concordância com aquilo que os outros apóstolos vivenciaram. Vamos até o relato da conversão de Saulo, o apóstolo Paulo, Atos 9. Nos versos 4 e 5, a palavra de Deus diz que Saulo, que estava a caminho de Damasco, caindo por terra, ouviu uma voz que ele dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou. O Saulo, que estava com cartas na mão, autorizando a invadir casas e reuniões de cristãos para arrastá-los presos e até matá-los, esse Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Que resposta, irmãos? O Senhor diz: eu sou aquele a quem tu persegues, pensando que estás perseguindo cristãos. Quando você persegue membros do meu corpo, do qual eu sou cabeça, Saulo, você persegue a mim. Irmãos, me impressiona como esse homem de Deus, agora convertido, lá no capítulo 16, preso, junto com Silas, cantando louvores ao Senhor. Então o Senhor envia um terremoto sobre a prisão e diz a palavra de Deus que Paulo e Silas se viram livres das cadeias. Meus irmãos, depois disso, o homem que era o carcereiro quis se matar. Ele sabia que a soltura de presos geraria a morte dele. Era assim que Roma tratava aqueles que permitiam que presos escapassem da prisão. Então, meus irmãos, diz a palavra de Deus que o carcereiro pegou numa espada para tirar a sua própria vida. Ele ia suicidando-se, Atos 16, 27. Quando Paulo disse: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Irmãos, o carcereiro era um representante daquela ordem maligna que perseguia e matava cristãos. Paulo não fosse um crente em Jesus, deixaria que aquele homem se matasse. Seria bom que mais um perseguidor do cristianismo se suicidasse. Irmãos, esse homem de Deus diz: não te faças nenhum mal. Nós estamos aqui. Nós não queremos que você se perca. E esse homem, irmãos, é convertido ao Evangelho. Eu acredito que o amor de um homem que foi maltratado pelo carcereiro, ao dizer: não se mate, nós estamos aqui, impactou a vida daquele homem, tanto quanto o terremoto que o Senhor enviou sobre a prisão. Saulo, Saulo, por que me persegues? Meus irmãos, isso aconteceu em toda a história da igreja. E acontece em nossos dias, em diversos países. A agência cristã, chamada Portas Abertas, tem publicado há aproximadamente 30 anos a lista dos 50 países em que mais se perseguem cristãos no mundo. E são países em que seguir a Cristo é sinônimo de assinatura de um atestado de morte. Seguir a Cristo significa se expor à possibilidade iminente de morte. Isso aconteceu em toda a história da igreja e acontece em nossos dias. Quando sofremos perseguições, o que devemos fazer e como devemos viver? A palavra de Deus nos orienta a fazer o quê? A viver como?
Eu quero, pela palavra de Deus, te dizer que quando sofremos perseguições, nós devemos demonstrar que estamos preparados para a perseguição. Olhe de novo para 1 de Pedro 4, no verso 12, que nós lemos inicialmente. A palavra de Deus diz: não estranhem, não estranheis a perseguição, para provar vocês como se isso fosse algo extraordinário. Não se espantem com aquilo que o Senhor diz que sempre aconteceu. Jesus foi perseguido. Os apóstolos têm sido perseguidos. E o que Jesus diz olhando para Jerusalém? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que te foram enviados. Quantas vezes eu quis te receber como uma galinha. Recebe os seus pintinhos debaixo de suas asas e tu não quiseste, Jerusalém. Então, irmãos, quando a perseguição se levanta contra o cristianismo, o que tem sido visto também em nossa época, não devemos considerar que isso é extraordinário. Devemos encarar como ordinária a perseguição, porque a semelhança de Jesus, os imitadores de Jesus são perseguidos. E por que são perseguidos? Porque eles são identificados com Jesus. Veja o que nos diz o Senhor em Filipenses, no capítulo 3, verso 10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. O cristão vive e persevera em Cristo para quê? Segundo o apóstolo Paulo, para conhecer a Cristo mais e mais e conhecer um dia a ressurreição dentre os mortos. E para ter comunhão plena com Cristo. Comunhão plena com Cristo envolve identificar-se com Ele. Se Ele foi perseguido, eu que o represento no mundo que o perseguiu também serei perseguido. Meus irmãos, estejamos preparados para a perseguição. Porque somente crentes maduros, crentes preparados, entendem que a perseguição não é algo extraordinário. Entendem que é previsível. Entendem que ela virá e cada vez mais chegará próximo dos filhos de Deus. Atos capítulo 5, verso 41, descreve a rotina dos crentes. Homens honrados, crentes em Jesus, gente séria, gente que não se envolveu em contravenção em crimes. Levados ao sinédrio, foram maltratados, foram humilhados, e diz a palavra de Deus que eles se retiraram do tribunal dos judeus, o sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome, o nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, quando a perseguição chega, quando sofremos perseguições, devemos reconhecer que não vivemos segundo a vontade deste mundo, por isso este mundo nos odeia. Veja o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Você crê como eu creio que a Bíblia é inerrante? Você crê como eu creio que a Bíblia é inspirada? Meu irmão, a palavra de Deus que não erra, diz que todos que nesse mundo mau, que se levanta contra Deus, querem viver uma vida piedosa, isto é, uma vida de comunhão com Deus, serão perseguidos. Todos. Paulo insiste em dizer a Timóteo, em 2 Timóteo 4, no verso 4, por que isso acontecerá? Porque muitos, inclusive entre os cristãos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. A verdade do cristianismo parecerá insuportável no tempo do fim. Estejamos preparados, irmãos. Mas estejamos também certos das bênçãos que alcançamos em meio às perseguições. Sim. Veja o que Pedro está dizendo no verso 13. 1 de Pedro 4,
verso 13. Ao invés de vocês estranharem o fogo da perseguição, em lugar de acharem que algo fora do comum está acontecendo, alegrem-se, porque vocês estão se identificando com Cristo, vivendo como imitadores de Cristo, participantes dos sofrimentos de Cristo, sois co-participantes, vocês recebem uma fatia dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis por receber a glória do Senhor, destinada a todos aqueles que têm sido fiéis. Irmãos, nós somos abençoados nas perseguições, porque somos identificados, nós somos chamados de imitadores de Jesus, e Jesus nos aprova, sempre que o mundo olha para nós e vê Jesus em nós. Eu fui abençoado quando eu sofri uma perseguição que me marcou. Eu era adolescente, eu tinha 14 anos de idade, e até os 14 anos de idade, irmãos, até a 8ª série, quando o ensino fundamental se encerrava na 8ª série, eu estudei numa escola excepcional, confessional evangélica. A escola dos pais do nosso irmão Deuel, que hoje é membro desta igreja, é minha ovelha. Vejam que coisa, irmãos. E como era confortável estudar naquela grande escola. Irmãos, eu tinha aula de ensino religioso com a esposa de um dos pastores de uma das igrejas batistas da cidade. Uma mulher muito preparada, educadora religiosa. Ela era uma excelente regente, estudei iniciação musical com ela. Professora Mirinalva. Irmãos, eu vivi numa escola em que ser crente era a condição da maioria. Os crentes de diversas denominações colocavam seus filhos naquela escola. Minha mãe era professora, ensinou ali por 26 anos. Mas a 8ª série acabou. E aquela escola maravilhosa era tão grande que os diretores entendiam que não havia mais espaço para colocar o ensino médio. E eu tive que ir para uma outra escola. Uma escola privada, considerada uma boa escola na cidade, mas que não era confessional, não era evangélica. E então, aos 14 anos de idade, no primeiro ano, eu descobri que eu tinha um professor de grande capacidade intelectual, contrastando com uma absurda ignorância espiritual. A turma tinha 31 alunos. Eu era o único evangélico. Irmãos, eu fui perseguido por aquele professor durante um ano inteiro. Houve um dia, irmãos, em que eu pensei em levantar da cadeira e ir à diretoria da escola exigir uma punição para o professor. Porque ele passou dos limites ao falar de sexualidade. E ele perguntou a minha opinião e eu dei, fui honesto. Falei da nossa convicção como crentes evangélicos. E ele zombou e toda a sala riu de mim. Mas o Espírito Santo, irmãos, falou ao meu coração: não levante. Isso aqui é seu campo missionário. Fiz 15 anos de idade, passei o ano inteiro. Toda terça-feira, irmãos, aquele professor arrogante, perseguidor, zombador do evangelho, porque o estilo de vida dele era condenado pelo evangelho, encontrava um meio para tentar me humilhar. Quantas vezes marcava um horário com o pastor para pedir orientação, para responder às questões que o professor levantava acerca da Bíblia. E graças a Deus o meu pastor me auxiliou, nunca deixei de levar a resposta para o professor. Como foi difícil, irmãos, como foi ruim, mas como Deus me abençoou. Sabe o que aconteceu? Já há alguns anos, eu lutava com Deus, desde os 12 anos de idade, com um chamado para o ministério. E eu dizia ao Senhor que eu não era capaz, nisso eu ainda creio hoje. Que o Senhor não me chamasse para ser pastor, porque eu não poderia realizar um trabalho difícil como esse. E aí os irmãos sabem como é, vocês são assim, né? Cada vez que eu pregava, um membro da igreja, 2, 3, dizia: meu irmão, ore, porque Deus tem lhe chamado para o ministério. Então um dia eu disse: Senhor, se o Senhor está me chamando para o ministério e eu não me considero capaz, então me dê poder para pregar o evangelho para esse homem. Quase que eu disse para o Senhor: agora é tudo ou nada. E meus irmãos, no último dia de aula,
Esse professor fazia uma avaliação de todos os alunos. Eu era o penúltimo aluno, depois de mim só o Wilson, com W. Letra T, eu era o penúltimo aluno. Então ele falava dos alunos, destacava as virtudes. Aqueles que não eram bons alunos sofriam muito, era um homem duro, rigoroso. E quando chegou a minha vez, eu até baixei a cabeça. Eu disse, meu Deus, o que é que virá agora? Aquele professor que me perseguiu o ano todo, olhou para toda a turma e disse assim, sobre Tarcísio, o que eu tenho para dizer é o seguinte, ele é o único que tem convicção nessa sala. E todos vocês que riram dele ao longo do ano inteiro não têm convicção nenhuma. Vocês repetem aquilo que os pais de vocês dizem que vocês devem repetir. Vocês que riram dele, vocês não têm convicção, vocês nem conhecem a religião de vocês. Ele sabe no que crê. E aí, irmãos, ele que tinha uma irmã que era membro da igreja da minha esposa, era ovelha do meu sogro, eu não sabia disso, fiquei sabendo anos depois. Ele então disse assim, Tarcísio, um dia, quando eu estiver idoso, eu vou procurar uma igreja batista e vou me converter, porque os batistas são sérios. Irmãos, naquele momento, um ímpeto do Espírito Santo me fez abrir a boca e dizer para ele, professor, eu lembrei dele falando do carro novo que ele tinha comprado há pouco tempo, era um carrão mesmo. Eu disse assim, na simplicidade de um adolescente, eu disse, professor, o senhor comprou um carro novo, mas os pneus do carro são de borracha. Se o senhor estiver numa rodovia transitando em alta velocidade, eles detonarem, o senhor morre sem tempo de se arrepender. Arrependa-se, crê em Jesus Cristo hoje e seja salvo. Caso contrário, o senhor pode não ter tempo de chegar a se tornar um idoso, e se o senhor vier a morrer sem Cristo, o senhor estará perdido. E eu não desejo a sua perdição, professor. Crê em Jesus, creia nele, seja salvo. Aí depois que eu disse isso, eu baixei a cabeça de novo e só esperei o que ele diria. Eu já estava aprovado mesmo, pouco me importaria o que ele dissesse. Irmãos, aquele homem duro, zombador, implacável, disse assim, vocês ouviram o que ele disse? Ouçam o que Tarcísio disse. Tudo isso é verdade. Muito obrigado, meu filho. Eu sairei daqui pensando nisso. Naquele dia, irmãos, eu saí da sala de aula e fui para casa, Avenida Getúlio Vargas, uma grande avenida, e no canteiro central da cidade, emocionado, no canteiro central daquela avenida, eu disse, Senhor, eu não sou capaz de ser pastor, isso não é para mim. Eu acho até que o Senhor, eu não podia dizer que Deus se enganou, mas eu disse, eu acho até que o Senhor tá me valorizando demais, mas Senhor, não é para mim. Mas se o Senhor me permitiu pregar o evangelho para esse homem, eu agora creio que o Senhor pode fazer qualquer coisa apesar de mim. E naquele dia eu disse, Senhor, se o Senhor continuar confirmando, concluindo o 3º ano, eu irei para o seminário. E fui. Irmãos, Deus me abençoou naquela perseguição. Acontece que eu era um adolescente, ainda não tinha grande maturidade cristã. Irmãos, cada aula com aquele homem era sofrida. Quanta coisa ruim ele disse. Quanta coisa, irmãos, que não deveria dizer a adolescentes. Eu sou professor, eu sou licenciado em História, eu tenho formação de professor, eu já estive na sala de aula, eu sei que as coisas que ele disse como professor de literatura brasileira são inaceitáveis, irmãos. Ensejariam aquelas coisas que ele disse demissão. Ele chegou a ser, irmãos, imoral na sala de aula. Mas, irmãos, eu não sabia a bênção que Deus estava me reservando. Porque, na verdade, irmãos, eu estou hoje no púlpito da Igreja Batista do Barro Preto. Porque naquele dia Deus respondeu a minha oração. Quando eu disse, Senhor, se o Senhor me permitir pregar o evangelho para esse homem, eu aceito ir para o ministério. É por isso que eu estou aqui hoje no púlpito dessa igreja. Você entende, meu irmão, que ao homem natural a perseguição é uma luta política, mas para o cristão é uma luta espiritual? Houve dias em que eu tive raiva do professor, irmãos. Houve dias em que tudo que eu desejava era acabar o ano e não ter mais que encontrar com aquele homem na minha frente. Mas não era o que Deus queria de mim. O que Deus queria é que eu vivenciasse o que eu já cantava naqueles dias, um hino do cantor cristão que diz que Deus não quer a perdição do pobre pecador.
Aquele homem era um pobre pecador. Meus irmãos, Deus nos abençoa com as perseguições, mas somente o crente maduro poderá entender isso. Quando sofremos perseguições, nós estamos sendo dirigidos por Jesus, porque ninguém suporta ser perseguido pelo nome de Jesus se não estiver dirigido por Jesus. Veja então o verso 14, quando Pedro está dizendo: se pelo nome de Cristo, não porque vocês cometeram crimes. Ora, se a autoridade pune vocês porque cometeram crimes, a autoridade deve ser elogiada. Mas se vocês são injuriados pelo nome de Cristo, vocês são abençoados, bem-aventurados, porque sobre vocês repousa o Espírito da Shekinah. É o que essa palavrinha está dizendo, é uma referência à palavra hebraica Shekinah. Aquela glória que Deus manifestou ao seu povo no deserto, saindo do lugar da perseguição para Canaã. O Espírito da glória de Deus que está conduzindo vocês, a recompensa final repousa sobre vocês e o Espírito de Deus. Vejam o que Jesus diz em Mateus 10, 16 a 20. Mateus capítulo 10, verso 16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Louvado seja o nome de Jesus. Veja Atos 23, verso 11. Não deixe de conferir aquilo que nossos irmãos experimentaram. Atos 23, verso 11. Na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado dele, ao lado de quem? Ao lado de Paulo, que estava sofrendo a perseguição do Sinédrio. Que o Senhor disse a Paulo: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Paulo, isso aqui é estágio. Eu te levarei à capital do império e lá você dará testemunho do meu nome. Acontece que você somente chegará lá, pelas mãos de Roma, se for aprisionado por Roma, que é o que está acontecendo agora. Coragem, Paulo, eu sei o que estou fazendo contigo. É o mesmo Paulo que agora amadurecido, escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo 4,16, diz àquele jovem pastor, segunda a Timóteo 4,16, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Timóteo, ninguém esteve comigo, mas o Senhor que me assistiu quando eu estava sob as mãos do Sinédrio, o Senhor me assistiu novamente e Ele me levará salvo ao seu reino de glória. O Senhor tem me abençoado com a oportunidade de levar a mensagem do Evangelho, a pregação de Cristo, em lugares em que nos parecia impossível penetrar com a pregação do Evangelho. Irmãos, nós somos recompensados por Jesus. Pedro, na sua primeira carta, aqui estamos estudando no capítulo 3, verso 14, está dizendo: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça. 1 de Pedro 3,14. Bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração.
estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Quando sofremos perseguições, estejamos abertos a receber as bênçãos que advêm das perseguições. Pedro diz, quando sofremos perseguições, devemos ter certeza da nossa justificação em Cristo. Porque, irmãos, quando um cristão é perseguido, é aprisionado, é punido, é ridicularizado em público, é exposto injustamente, Deus, que é o nosso justificador, se encarrega de se colocar a nosso favor. O mundo, irmãos, não poderá transformar um cristão em um criminoso. Poderá até acusá-lo de ser um criminoso, mas transformá-lo em um criminoso, não. No verso 15, Pedro está dizendo isso, que vocês não sejam presos porque vocês mataram, roubaram ou se rebelaram contra autoridades. É a ideia de 1 de Pedro 4,15, quando ele fala quem se intromete em negócios de outrem. Vocês desrespeitaram autoridades e quiseram transtornar a vida social. Que vocês não sejam perseguidos por isso, que são crimes. Não por isso. Mas que vocês, verso 16, sofram porque são cristãos. Não tenham vergonha de serem perseguidos pelo nome de Cristo, porque esse nome é honroso, porque esse nome dignifica vocês. Deus será glorificado na vida do cristão perseguido, irmãos. Nós seremos julgados não pelos homens, mas por Deus. O julgamento dos homens é precário. Há criminosos que são absolvidos, há inocentes que são condenados pelos homens. Mas o nosso Deus, irmãos, é o reto juiz. Nós, os crentes, seremos julgados pelo Senhor. Se você teme mais o juiz dos tribunais humanos do que o grande juiz, o juiz de toda a terra, você precisa rever a sua vida. Se você teme mais a homens do que a Deus, você precisa rever a qualidade da sua fé. Quando sofremos perseguições, devemos continuar certos de que quem nos justifica é o Senhor. No verso 17 é dito que Deus começará o juízo dele pela casa dele. Depois, então, ele julgará os que não obedecem o Evangelho. O pastor Russell Shedd, irmãos, ao comentar esse texto, diz o seguinte: quando temos certeza de que nosso sofrimento faz parte da vontade de Deus, nós lhe prestamos obediência e praticamos o bem, ostentando o espírito de mansidão de Cristo, que deu sua vida como parte dos perfeitos desígnios de Deus. Deixe que o mundo será julgado por Deus. Não queira assumir o papel que é de Deus. Verso 18, Pedro conclui esse texto, ou essa perícope, dizendo: se é com dificuldade que o crente é salvo, ou seja, se o crente precisa batalhar confiando em Deus, dependendo da graça de Deus para a sua salvação, o que vai acontecer com o ímpio quando o dia estiver diante do Senhor? É a palavra de Deus dizendo: um dia Deus julgará aqueles que perseguem o povo dele. Verso 19, aqueles que sofrem, porque Deus tem permitido o sofrimento, confiem no Senhor e continuem praticando o bem, não paguem o mal com o mal. Irmãos, não queiramos assumir a função do Senhor. Quando nós odiamos quem nos persegue, nós estamos nos assemelhando aos perseguidores e não a Cristo. Meu irmão, quando você percebe as injustiças do nosso tempo e a perseguição ao cristianismo, clame a Deus para que você não odeie os perseguidores do cristianismo. A palavra de Deus diz que nós devemos amar os nossos inimigos. Se vocês não fossem selados pelo Espírito Santo, eu não teria coragem de pregar isso aqui. Irmãos, isso é pregação para crente. Somente quem recebeu o poder do Espírito Santo é capaz de amar um perseguidor do cristianismo. É capaz de amar e não odiar quem persegue crentes.
Irmãos, no mundo político, haverá sempre o estímulo para que a pessoa cancele o seu opositor, persiga e até mate. Esse não é o conteúdo do cristianismo. Eu não concordo com o perseguidor, mas eu não devo, porque eu não concordo com ele, me assemelhar aos métodos dele. A palavra de Deus diz: os que sofrem perseguição se coloquem nas mãos de Deus e continuem praticando o bem. Caso contrário, irmãos, deixaremos de testemunhar do poder do Evangelho, que fez com que o Senhor Jesus Cristo olhassem para aqueles que o perseguiram, inclusive politicamente, porque tinham ciúmes da influência de Cristo que era crescente. Jesus não teria olhado para eles e olhado para o Pai, dizendo: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Coitados. São miseráveis pecadores. Se eles soubessem que estão querendo matar o autor da vida, eles não estariam aqui me condenando. Temos a oportunidade de testemunhar de Cristo, inclusive fazendo bem quando nos fazem o mal. 1 de Pedro 3,9, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Mateus 5, 10 a 12, palavras do Senhor Jesus Cristo. Mateus 5, 10, bem-aventurados os perseguidos por causa do Evangelho, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Mateus 5, 43. Ouvistes que foi dito. Vocês ouviram, né? Dos mestres de vocês: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, Jesus, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Ou Deus nos dá o espírito dele, irmãos, ou não tem como praticar isso aqui. Um homem que não recebeu o espírito de Deus não pratica isso aqui. Isso aqui é para crente, irmãos. Porque, irmãos, cá para nós, amar inimigo e orar por quem persegue, irmãos, é duro. Mas aí, meus irmãos, é o que eu tenho dito. Recebemos o Espírito de Deus, que nos permite viver isso aqui, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele que é justo, Ele se lembra dos injustos. Ele que é santo se lembra dos pecadores. Verso 45, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Cresça, meu irmão, amadureça na fé e na esperança da redenção. Saiba que quando o cristianismo é perseguido, isso tem acontecido em diversos países do mundo, nós estamos aprendendo que esse mundo não é nosso. Somos peregrinos e forasteiros aqui. Nós estamos caminhando para Jerusalém celestial. 1 de Pedro 1, 5 a 7. Sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso, na salvação que está por ser consumada, nisso exultais. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Nós somos purificados pelo fogo da provação, da perseguição. Concluo com 1 de Pedro 5, 9 e 10. Pedro diz: resistir ao diabo, que é quem move os perseguidores. Irmãos, os nossos perseguidores morrerão. O senhor deles, que é o diabo, esse é o nosso grande inimigo.
Resisti ao diabo firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo, no Sudão, na Coreia, em Cuba. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Quando somos perseguidos, demonstremos maturidade para encarar a perseguição. Estejamos abertos para receber as bênçãos advindas da perseguição. Estejamos convictos de que Deus nos justifica quando esse mundo nos tem injustamente como malfeitores. Que Deus, pois, nos abençoe.